Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu quero ler com vocês todos juntos, em alta voz, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos oferece uma inigualável carta de amor. Se alguém quiser saber a respeito do amor, está aqui a descrição exata do que significa. O amor é descrito aqui em linhas poéticas, em linhas verdadeiras, e esse texto inspirado pelo Espírito Santo, todas as vezes que nós lemos e nos deparamos com ele, ele nos constrange. Talvez porque nós sabemos que o nosso amor ainda é muito limitado. Talvez porque ao olharmos o nosso próprio coração, ainda enxergamos partes obscuras aonde o amor verdadeiro ainda não penetrou. E é por isso que eu e você, como cantamos, estamos sendo aperfeiçoados pelo próprio Deus. O amor, Paulo diz aos Colossenses, é o vínculo da perfeição. O amor é a definição máxima de quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é a própria essência do cristianismo. Sem amor, não existe cristianismo. E sem cristianismo, nós nunca conseguiríamos amar como convém que nós amemos. Por isso, queridos irmãos, ao olhar esse texto, veja o seu próprio coração, veja como você precisa desenvolver o seu amor. Em primeiro lugar, o seu amor para com o Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame a Ele, porque Ele é o ser mais digno de todos de ser amado, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser exaltado. Ame ao Senhor com todas as suas forças. E se você ainda vê que precisa amar mais, eu creio que sim, peça a Ele que te ajude na sua falta de amor. Peça a Ele que aperfeiçoe o seu amor por Ele a cada dia. Porque se nós não amarmos o Senhor como devemos, não conseguiremos amar também o nosso próximo. Porque nós aprendemos o que é amor com aquele que é amor. Nós aprendemos a amar
quando entendemos o amor de Deus por nós, embora ele seja muitas vezes incompreensível, porque ele transborda o nosso conhecimento. Alguns dizem que o amor não é sentimento, que amor é simplesmente ações práticas. Se você não faz, você não ama. Por outro lado, outros dizem que o amor é sentimento, que importa você sentir, independente daquilo que você faz. Suas intenções são importantes. Mas baseado nesse texto, irmãos, do apóstolo Paulo, que é o texto magno a respeito do amor, nós podemos definir que ações práticas sem sentimentos são inúteis. Se você faz algo, faz o bem para alguém, mas você não tem sentimento por essa pessoa, é inútil. Mas ao mesmo tempo, se você diz ter sentimentos, diz apreciá-la, diz amá-la, diz honrá-la, mas você não faz ações práticas que comprovem, que de fato mostram que você ama, também não vai valer de nada. Portanto, amor é sentimento sim, mas é um sentimento que sempre resultará em ações práticas. E quando o sentimento estiver desordenado, você vai fazer mesmo assim aquilo que deve ser feito. E enquanto isso, você vai pedir ao Senhor para que Ele alinhe o seu coração com a vontade dEle. O texto nos mostra isso, é preciso ter amor, é preciso mergulhar no amor, é preciso amar verdadeiramente. E nós estamos vivendo uma crise no mundo de falta de amor. Porque o pecado, a iniquidade, a injustiça reinam em todos os povos. O povo se afastou do Senhor, mergulharam no seu próprio entendimento a respeito da vida, obscureceu-lhes o coração, estão cegos, porque não enxergam esse grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E quem não entende esse amor, quem não vive esse amor, quem não se sente amado, também não consegue amar. A primeira base para você amar de forma verdadeira é saber que você é amado de tal forma você não consegue compreender o porquê. Você é amado por Deus desde a eternidade. E Ele te chamou, te adotou, te justificou, te santificou e vai te glorificar. E vai fazer com que você permaneça com Ele para sempre. Compreenda isso hoje. Esse amor de Deus insondável, incompreensível, transbordante, é o verdadeiro amor. O amor que Paulo tem em mente ao escrever tais palavras é o amor que tem origem na divindade do Senhor, vem dele para nós e transcende todos os sentidos terrenos, a nossa compreensão limitada, carnal e humana. Como compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus revelado por nós em Cristo Jesus? Romanos 8 diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele purifique o nosso coração, que Ele nos ensine a amar, como nós devemos amar. O John Piper, ele conta que certa vez ele estava num dia péssimo. E ele foi dormir naquele dia e o celular dele tocou, madrugada. Um membro da igreja precisava de socorro, precisava de ajuda. Naquele momento, ele pensou, a obrigação fala mais alto. Mas quando ele entrou no carro dele, estava indo em direção à casa daquele membro, daquele casal, daquela família, e percebeu que ele não estava com a mínima vontade de fazer aquilo. Você já fez isso por alguém? Fez o bem sem vontade de fazer? Isso é obediência. Tem hora que é necessário. Teu coração não é o teu rei. Os princípios que Deus estabeleceu é quem deve governar a nossa vida e a sua vida, sempre. Mas ainda faltava algo. John Piper diz, como eu vou visitar um membro? Como eu vou falar do Evangelho? Como eu vou orar com essas pessoas com esse sentimento ruim? E ele disse que naquele momento ele parou o carro. E ele fez a seguinte oração, Senhor, eu estou indo por obediência.
mas me faça ir por amor. Ele disse que o coração dele mudou na hora que ele disse tais palavras. E que ele chegou lá e conseguiu amar aquela família, ministrar o coração deles, pregar o evangelho, orar com eles e ver Deus agindo naquela noite, naquela madrugada fria, como nós cantamos, naquele momento de desespero, de angústia, de tristeza ou até de raiva, que todos nós passamos. Precisamos aprender a orar, a pedir para que o Senhor alinhe o nosso coração, molde os nossos pensamentos, leve-nos cativo à palavra dele, e não só obedecer, mas mais do que isso, que tenhamos amor por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos em fazer todos os dias, porque nós vivemos num mundo desprovido de amor. Talvez essa seja a maior crise da sociedade. No casamento, maridos que não amam a sua esposa, esposas que não amam mais o seu marido, pais que não amam seus filhos, filhos que não amam e não honram seus pais. Esse é o maior problema da família, falta de amor. E óbvio, essa falta de amor é por causa da falta do evangelho. É por causa da falta do amor de Deus. Os homens nos últimos dias, Paulo diz a Timóteo, serão desafeiçoados. O que significa isso? Não terão afeições genuinamente cristãs, corretas, para fazer a bondade em amor a Deus e ao próximo. E nós não vemos isso a cada momento que nós olhamos as notícias? Nós não vemos como o ser humano, longe de Deus, perdeu a essência do amor e vive diante do seu próprio entendimento. E o resultado disso é desastroso. Homens que não amam mais o seu trabalho, fazem só para ter o salário no final do mês. Não amam suas tarefas, não amam suas atividades, não amam seus parentes, não amam a sua igreja. O homem mais forte é aquele que ama mais. Não é o homem mais bruto, mais grosseiro. Não é o homem mais radical. O homem bíblico é o homem que ama. Porque Cristo é o nosso modelo. E Cristo amou todos os dias da vida dele. Cristo é o nosso maior exemplo. E como é bom ver alguém amando. Como é bom ver o amor em ação, irmãos. Como é bom ver um marido que ama a sua esposa, uma esposa que ama o seu marido, pais que amam seus filhos, homens que amam sua profissão, seu trabalho, sua vocação. Como é bom ver mulheres que amam cuidar da sua família, que preparam tudo com muito amor e esmero, cada prato, cada copo, cada toalha, cada faxina, cada limpeza, porque amam a sua família, porque traz dedicação, zelo, esmero, por amor. Nós precisamos de pessoas que amam, irmãos. A nossa sociedade está carente de amor. E a igreja que vai impactar o mundo é a igreja que sabe amar. Amar o perdido, amar o enfermo, amar o coxo, amar o moribundo, amar quem não tem nada para oferecer em troca. Isso é o verdadeiro amor bíblico. Deus nos chama para sermos cristãos que amam as pessoas. E esse texto nos mostra como nós devemos fazer isso, como resgatamos esse amor. Hoje em dia dizem que qualquer coisa é amor. Hoje em dia definem amor de uma forma grotesca. Pode fazer o que você quiser, ser do jeito que você quiser. Isso não é amor. Amor é a definição que Deus dá para ele. E a definição está aqui, nesse texto. O que passar disso é perverso. Quem criou o amor é aquele que é o amor, é Deus. Só Ele pode trazer tal definição, tal conceito. Só Ele tem autoridade para isso, queridos, não nós. E há uma tentativa espúria e diária na televisão, em todos os lugares, de definir o amor segundo conceitos diabólicos, bizarros, antinaturais e antibíblicos. E eu e você temos esse grande chamado, então. Vivermos o amor, praticarmos o amor, amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Interessante que o capítulo 13 de Coríntios, ele está entre dois capítulos que falam a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem disso. A igreja de Corinto era uma igreja bagunçada. A igreja de Corinto era uma igreja dividida, facciosa.
Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo. Havia contendas, havia divisão, havia inimizade na igreja. Paulo manda algumas cartas para essa igreja. Os estudiosos dizem que Paulo mandou 4 cartas. Uma carta que ele define como carta severa, que provavelmente ele mandou antes dessa primeira carta, mas que não foi incluída no cânon das Escrituras. E talvez também uma terceira carta, o que faria nós termos na Bíblia somente a segunda carta e a quarta carta, que nós chamamos de 1ª e 2ª aos Coríntios. E você pode pensar, mas as cartas foram perdidas? Claro, Deus sabe o que deveria entrar na Bíblia Sagrada, e aqui está tudo que Paulo disse para aquela igreja, de forma dura, de forma direta, mas de forma também amorosa. Então Paulo está dizendo aqui que o amor é mais importante do que os dons espirituais. Veja no final do versículo 12. Do capítulo 12, no final do versículo 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é esse caminho? É o amor. No final das contas, o amor prevalece. Mas eu tenho dons, eu tenho talentos, eu sou persuasivo, eu sou inteligente, eu sou estratégico, eu sei fazer dinheiro, eu sei convencer pessoas. No final das contas, tudo isso é palha quando não se ama. Tudo isso não prevalece. E é assim que nós começamos, irmãos, vendo esse texto. Nos primeiros versículos, Paulo nos mostra que no final, somente o amor importa. E ele então fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paulo está usando, irmãos, a linguagem da hipérbole, falando coisas exageradas, para dizer, ainda que eu faça todas essas coisas, se não tiver amor, nada adianta. Agora, quando ele diz aqui a língua dos homens, ele está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas humanos, ainda que eu fosse um poliglota universal, não adiantaria nada sem amor. Irmãos, não sei vocês, mas eu estou sofrendo para aprender a segunda língua, que é o inglês. O brasileiro ele sofre para aprender a primeira, que é o português. Até hoje a gente não entendeu as conexões gramaticais, os artigos, as declinações e por aí vai. A maioria de nós. É uma língua difícil. Aí você aprende outra língua. Agora, quantos idiomas tem no mundo? Segundo os últimos dados, 7.111 idiomas no globo terrestre. Isso sem contar os dialetos. Você sabe que aqui no Brasil, o nordestino fala diferente do paulista, e o paulista fala diferente do carioca, que fala diferente do gaúcho. A gente se entende, apesar das nossas diferenças. É uma língua só, a língua portuguesa. E a língua portuguesa do Brasil é diferente da língua portuguesa de Portugal. Aliás, né, é bem diferente e normalmente a gente tem costume de achar engraçado. Mas eles também acham engraçado quando a gente fala. Mas ele diz aqui, ainda que eu fale tudo isso, e até a língua dos anjos, aqui a gente tem que ver como uma hipérbole, um exagero. Porque os anjos, quando eles vieram se comunicar com os homens, eles falaram a língua dos homens. Não é verdade? Falou com Abraão, falou com vários profetas e por aí vai. Ainda que eu tenha a linguagem celestial, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha fé para transportar montanhas, sem amor, nada adianta. Ou seja, você pode ser um cientista internacional, com várias recomendações, você pode ser alguém super espiritual na igreja, Deus pode usar você com dons de pregação, dons de aconselhamento, dom de louvar o Senhor, de cantar, ou qualquer outra coisa, dom de serviço. Mas o que adiantaria ter tais dons se nós não amamos as pessoas? Essa semana eu vi uma frase, uma coisa é você amar pregar, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega. Nós temos que amar as pessoas, o objeto final do amor de Deus em nós é para que nós consigamos amar as pessoas. Senão, como um bronze que soa
o símbolo que retine. O que significa isso? Muito barulho para pouco efeito. É oco. É algo que grita, que fala, que exaspera, que exagera, mas no final não tem eficiência. Agora, cá entre nós aqui, irmãos, dá um giro nas igrejas do Brasil. É muito barulho. É muito dom disso, dom daquilo, e gira, e grita, e pula, e faz acrobacias internacionais, galácticas, e tudo mais. Será que Deus está impressionado com isso, irmãos? A igreja que impressiona Deus, no bom sentido do termo, é a igreja que ama. Você lembra o que ele falou para a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja boa. A igreja que resistiu à doutrina falsa dos nicolaítas. Uma igreja que tinha boas obras, era uma igreja zelosa. Mas Deus fala com aquela igreja. Jesus fala diretamente: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nada serve. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma frase aqui de João Calvino. Ele fala assim, que o ponto mestre desse versículo é o seguinte: visto que o amor é a única regra que deve governar nossas ações, a única diretriz para o uso correto dos dons divinos, Deus não aprova nada que seja destituído de amor. Não importa quão magnificentes sejam os conceitos humanos, pois sem o amor, a mais bela de todas as virtudes não passa de mera aparência, um ruído vazio de significação, não mais digna que a moinha, em suma, não passa de algo grosseiro e ofensivo. Deus não aceita nada que você faz que não tenha amor. Você e eu precisamos ser obedientes, mas precisamos fazer a vontade dele, amando a ele. Porque Deus, ele sabe fazer a vontade dele em nós, mesmo quando a gente não quer. É só ler a história de Jonas. Basta você ler lá. Você vai fazer. Dependente. Aliás, o mundo todo obedece a Deus em última análise, em última instância. Porque ele é soberano. Ele reina. Ele governa. Nós não estamos falando de um Deus que é pego desprevenido. Um Deus que diminuiu a sua glória, o seu tamanho, a sua eficiência, o seu poder. Em última análise, todo mundo vai obedecer a Deus. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. Mas o que nós estamos falando aqui é algo mais do que isso. É alguém que ama o Senhor. É alguém que se deleita na sua palavra. É alguém que ama estar com o Senhor. Agora vamos ver o amor em prática. Do versículo 4 ao 7. Nós vemos algumas características do amor funcionando. E eu chamo você para uma autorreflexão agora, nesse texto. Para você ver se você está amando certo ou não. Amém, irmãos? Você acha que você está amando de verdade? Você acha que você está amando como Deus chamou você para amar? Veja esse texto. Primeira coisa, versículo 4. Qual que é a primeira característica do amor que diz aí? É paciente. Aí eu pergunto a você, como anda a sua paciência aí, meu irmão, minha irmã? Está paciente? Deus podia classificar com qualquer outra coisa. A primeira coisa que ele fala é, o amor é paciente. Ah, mas eu não tenho paciência. Aliás, nós vivemos uma crise de falta de paciência. Ninguém quer ter paciência para nada. E vai piorar, irmãos. Vai piorar. As pessoas se socam no trânsito, xingam, dentro de casa, por aí vai. Paciência, ó. Aqui. O amor é paciente. Tenha paciência com a pessoa aí do seu lado. Eu não vou mandar você dar um abraço no seu irmão, porque isso é muito cafona. Agora, né? Mas, irmão, tenha paciência. Toda vez que você estiver sem paciência com o irmãozinho aí do seu lado, ou com alguém, seu marido, mulheres, eu sei. Nós somos difíceis mesmo, né, Rogério? Ó, esposas, tenham paciência com vossos maridos. Maridos, eu sei que as mulheres querem dar pitaco em tudo. Falar tudo, ah, faz assim, porque você não fez assim, porque você não fez assim. Tenham paciência, ouçam, aprendam o segredo de entrar na caixinha do nada quando necessário. Seja paciente com o seu chefe.
Seja paciente com a pessoa que você quer que se converta. Toda vez que você achar que alguém está dando muito trabalho, lembre-se. Você também dá tanto trabalho para Deus. Eu dou tanto trabalho para Deus. Deus é paciente. Esse é o amor. Segundo, o amor é benigno. Ele age com bondade. Ele não age com maldade contra as pessoas. Seja uma pessoa boa. Ande em bondade. Exercite a benignidade com o seu próximo. Doe o que você precisa doar. Quer seja o seu tempo, seus recursos, sua vida, sua oração. Seja benigno com as pessoas. Terceiro, o amor não arde em ciúmes. Não é um amor invejoso. Não é um amor possessivo. O amor bíblico é um amor que ama a despeito de como a pessoa é e sem querer ter aquilo que a pessoa tem. Isso é amor bíblico. Não é um amor invejoso, não é um amor ciumento. Não é um amor que se ufana. E ele também não se ensoberbece. Ufana quer dizer se vangloriar. Ensoberbecer quer dizer você ser orgulhoso, altivo, alguém nariz em pé. O amor não é assim. O amor, no final das contas, ele nos ensina a sermos flexíveis quando necessário e inflexíveis quando necessário. O problema é que às vezes a gente troca. A gente briga por causa de coisa que não importa, enquanto as coisas que importam, às vezes a gente deixa passar. Esse é o amor. E depois ele diz aí, no versículo 5, o amor não se conduz inconvenientemente. Podemos pensar assim, quem ama não é chato. Certo? Não é chato. Você conhece alguém chato? Alguém que fica falando na sua orelha sem parar? Alguém que fica se vangloriando, contando história da carrochinha para você toda hora? O amor não se conduz. O amor ele é conveniente. Isso quer dizer que o amor é gentil, irmãos. Sabe a hora certa de pôr as palavras. Tem sabedoria para lidar com as dificuldades do próximo. Você conhece alguém que é inconveniente? É o contrário de ter conveniência. Gentileza. Não pisar na pessoa quando ela está precisando do seu braço estendido. Esse é o amor bíblico, irmãos. Aqui também a gente pode dizer um amor que não maltrata. Mas ele continua dizendo, o amor não procura os seus interesses. Tem muita gente interesseira por aí, não é verdade? Tem muita gente querendo puxar teu tapete lá no trabalho, não é verdade? Tem muito cliente querendo passar a perna em você, não é verdade? Tem muita gente mal aí no mundo? Tem, irmãos, tem. Ou a gente vai ser bobo aqui e fechar os nossos olhos? Mas veja, o amor bíblico não é um amor egoísta. E você tem vivido como? Quais são os interesses da sua vida? O amor não busca seus próprios interesses, mas busca o interesse do próximo. E é tão impressionante que toda vez que a gente semeia na vida de alguém, a gente acaba colhendo uma hora ou outra. É o que Gálatas 6,7 diz, irmãos. Nós semeamos, nós colhemos. Não tem como. É implacável isso. A gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. Não quer dar o seu brinquedo? Mas dá. Você vai ver, Deus vai te dar 2 depois. Ah, mas não dê por barganha, achando que Deus depois vai ser obrigado. Simplesmente doe. E uma hora volta para você. Provérbios diz, lance o teu pão sobre as águas. Uma hora ele vai voltar. Às vezes você está colhendo hoje muitas coisas boas que você semeou há anos atrás. E talvez você tenha semeado coisas e você não tenha visto o retorno. Louvado seja Deus por isso. Se você fez por amor, fez para a glória de Deus, está feito, está consumado. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nunca se engana. Mas ele também diz, não se exaspera, não se ressente do mal. Ou seja, o amor, ele não fica com rancor, com mágoa. Aqui a gente pode dizer, não se ira facilmente e não guarda rancor. O problema é que tem muita gente guardando rancor, irmãos. O problema é que, como a gente viu em Hebreus capítulo 12, domingo passado, tem muita raiz de amargura nas pessoas. Feridas que nunca se fecham, porque nunca são tratadas, nunca é colocado o remédio para fazer asepsia na ferida.
E quem é assim não consegue amar. Porque quem está machucado não consegue abraçar as pessoas. Tem medo de se entregar. Tem medo de se doar. Porque certa vez se doou, certa vez fez, e ao invés de receber benevolência em troca, recebeu maldade. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer daqui para frente. Não importa quem são as pessoas, importa quem você é. Diante de Deus, você não vai poder dizer, mas fulano também fez tal coisa. Mas fulano falou tal palavra. Deus olha para nós e diz, eu quero saber de você, seu coração, quem você é. E então eles dizem aí também, versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A verdade sempre, irmãos, deve prevalecer. O amor que mente não é o amor verdadeiro. Sabe quem é um amigo que te ama? Aquele que olha para você e fala, você está errado. Aquele que olha para você e fala, isso aí você não pode fazer. Eu vou dizer para vocês, vou confessar, é difícil fazer isso. Eu tenho dificuldade, você também deve ter. Algumas pessoas têm mais facilidade. É muito mais fácil ser elogiado do que você corrigir. É muito mais fácil exaltar as virtudes do que mexer no calo, na ferida. Mas o amor bíblico mexe sim. Por quê? Porque quer ver o bem do próximo. Porque quer ver o crescimento espiritual da pessoa. Porque quer ver essa pessoa prosperar na vida. Portanto, não fique ressentido se alguém falar uma verdade para você que você não gosta. Pense até o final. Será que eu não sou assim mesmo? Será que eu não ajo assim mesmo? O problema é o orgulho, irmãos. Mas o orgulho é o oposto, é o antônimo do verdadeiro amor. John Piper, mais uma vez, ele diz, Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz, é o oposto da bajulação. Você não vê Jesus bajulando ninguém, irmãos. Nunca houve um homem tão firme na terra. Nunca houve um homem tão transparente igual Jesus, o único homem sem pecado. Ele falava o que tinha que dizer na lata mesmo. Mas ele não era inconveniente, ele sabia a hora certa. Ele tinha paciência com seus discípulos, pecadores, desgraçados, que viram os milagres. Viram ele multiplicar pães, peixes, ressuscitar os mortos e ainda não entendiam. Ele teve uma paciência com Pedro, irmãos, que verdadeiramente nós não teríamos, não é verdade? Pedro, mas de novo, eu já falei com você tantas vezes. Aí você vê Jesus dizendo, até quando vocês estarão comigo? Até quando eu estarei com vocês? Até Jesus, sem pecado, se irou. Mas ele falava a verdade, olho nos olhos, em amor. Palavras duras, falava a respeito do inferno, da condenação, para dizer, você precisa sair dessa reta. Você precisa sair desse caminho de iniquidade e se voltar a Deus, porque Ele vai te amar, Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar. Mas precisa ter arrependimento de pecados. O problema hoje, irmãos, é que a mensagem do Evangelho, ela está sendo cada vez menos pregada, porque ela é muito dura para as pessoas. Eu já ouvi um pastor falar, mas as pessoas têm tantos problemas na semana dela, aí ela vai sentar no banco da igreja e vai ouvir sobre o inferno, sobre ela ter que se arrepender dos seus pecados. Vai, porque isso é o amor. Elas não precisam, as pessoas, nós não precisamos, irmãos, sermos bajulados, acariciados, principalmente pelos nossos pecados. Nós precisamos da mensagem direta do Evangelho. Convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, voltem-se para Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser que a porta esteja fechada para você. O momento é hoje, o momento é agora. Não acaricie os pecados no sótão do seu coração. Livre-se da iniquidade, do caminho de injustiça. E ame, porque conforme diz o verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Muitas coisas vão acabar, mas o amor não. Ele diz, profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Nós agora profetizamos em parte porque conhecemos em parte.
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vai vir o que é perfeito, irmãos? Quando Jesus voltar. Esse mundo é um mundo apenas de sombras. A realidade é o futuro, a realidade é a eternidade. E quando Jesus voltar, nós veremos a realidade de todas as coisas. Até lá, ficamos com uma parte da sua revelação. Isso é suficiente para nós, por enquanto. Por enquanto. Mas o que nós teremos lá é a totalidade das coisas. Nós aguardamos, nós ansiamos por isso. Por isso que Paulo agora usa duas figuras. Ele como um menino, que falava como um menino, que pensava como um menino, que agia como um menino, mas agora, como adulto, deixou as coisas de menino para trás. E graças a Deus que Paulo fez isso, né? Mas tem muito adulto que não faz, não é verdade? Tem certas coisas que não cairiam bem para um adulto, como uma chupeta na boca, uma mamadeira de leite, uma fralda. Não é verdade? É isso que Paulo está dizendo. Esse mundo ele tem um objetivo final. É a glória de Deus na eternidade. E a segunda figura, meus irmãos, ele usa a figura do espelho. Vemos como um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Em último lugar, irmãos, só o amor permanece para sempre. Veja essa figura do espelho, irmãos. Eu não sei se você já reparou nisso, mas você nunca viu a sua própria face, diretamente, certo? O que você usa? Um intermediário, um espelho, uma máquina fotográfica, algo para revelar para você isso. O que Paulo está dizendo aqui, agora a gente vê dessa maneira o Senhor, agora a gente vê a realidade das coisas de forma ainda obscurecida. Mas calmem, se acalmem, Paulo diz. Vocês vão ver plenamente. Deus ele se revela hoje como, irmãos? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da vida de comunhão na igreja. Deus se revela dessa maneira, mas isso é temporário e aponta para a realidade futura de todas as coisas. E veja o final do verso 12. Eu conheço agora em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Nós conhecemos a Deus totalmente, irmãos? Mas eu digo para você que esse pouquinho que Ele nos deu agora é tão bom. Você acha que Deus deu quanto dele para você até agora? Uma mínima porcentagem. Isso tem sido tão bom, irmãos. Agora você já imaginou? Quando você vê Ele como Ele é? É claro que você nunca vai conhecer nem na eternidade Deus totalmente. Você nunca vai exaurir todo o conhecimento acerca do ser de Deus. Mas lá as coisas não serão como aqui. É por isso que ele termina, irmãos, versículo 13, dizendo que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque a fé só precisa ser usada nesse mundo. Lá na eternidade não precisa de fé. Lá nós vamos vê-lo diretamente. O Cordeiro estará diante do trono. Nós iremos o adorar por toda a eternidade, cantando louvores de alegria, de celebração a Deus. Lá não precisa de fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E lá nós vamos ver. Aqui ainda não vemos. E a esperança? Esperança que espera, Paulo diz. A esperança é quando a gente põe os nossos olhos no futuro com expectativa. Lá já é o futuro. Lá já é a consumação de todas as coisas. Mas lá o amor permanece. Por quê? Porque Jesus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. E lá estará Jesus eternamente, ontem, hoje, para sempre. E nós também. O amor estará lá, junto conosco. Nós o amaremos, Ele nos amará. Nas bodas do Cordeiro, por toda a eternidade. Como viver esse amor, queridos irmãos? Como amar dessa maneira? Primeiro, é uma capacidade vinda de Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito Santo é o amor, é o primeiro que aparece na lista.
Só Deus pode produzir o amor genuinamente cristão no seu coração e no meu. Precisamos primeiro nos render a Ele. E 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem não entende isso, não consegue amar adequadamente. Quer amar seu próximo? Quer amar sua esposa? Quer amar seu trabalho? Quer amar o perdido? Quer amar o enfermo? Como Cristo está exigindo de nós nesse texto? Aprenda a lição mais profunda de amar a Deus. Lá no seu quarto, aqui na igreja e aonde você estiver. Assim seremos habilitados para ser uma igreja que ama de verdade. Porque João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Deus nos use, nos capacite para amarmos desta maneira descrita nesse texto. Louvado seja Deus.